Exercício 15, relativo ao diagrama de esforços em estruturas tridimensionais, apresentando-se aqui a parte 2 da sua resolução. Este exercício integra-se na unidade curricular de análise de estruturas isostáticas. Portanto, o exercício corresponde ao cálculo de uma estrutura tridimensional, sujeita a um conjunto de ações, e no módulo 1 efetuou-se o cálculo das reações de apoio no sistema de eixo global XYZ, e neste módulo procede-se ao traçado dos diagramas de corpo livre de todas as barras, havendo ainda depois que traçar os diagramas de esforços nos sistemas de eixos globais. Conhecidas as reações, passa a ser possível proceder ao traçado do diagrama de corpo livre de todas as barras, explicitando o valor de todas as cargas que a mantêm em equilíbrio, conforme é solicitado, portanto, na linha B. Convém ter em conta, obviamente, que nesta representação que as forças de ação-reação entre barras são iguais e de sinal contrário, dando eu realce a este aspecto, já que, por vezes, cometem-se aqui erros desnecessários e que, portanto, comprometem a solução obtida. Para a elaboração do diagrama de corpo livre de todas as barras, deve proceder-se da seguinte forma. Em primeiro lugar, decompor a estrutura nos seus elementos constituintes, ou seja, atomizando-a aos seus elementos mais, às suas parcelas mais elementares e aplicando a cada uma delas as cargas e as reações correspondentes. E, portanto, esta é, digamos assim, a primeira fase do trabalho. Depois, há que especificar como é que esse elemento se interliga com os restantes da estrutura, ou seja, especificando as forças de interligação e atribuindo-lhes um sentido provisório a ser respeitado nos equilíbrios a estabelecer, em que a posterior obtenção de um valor negativo significará que o sentido real é o oposto do admitido e, portanto, um pouco à semelhança do que se fez para as reações de apoio. Finalmente, verificação dos equilíbrios elemento a elemento, de forma a obter os valores das forças de interligação, iniciando-se sempre por aquelas barras em que são conhecidas as forças na totalidade numa das extremidades, mais os seus respectivos carregamentos, e que me permitem, portanto, obter todas as forças de ligação e, uma vez calculadas, proceder à verificação dos resultados obtidos. Relembre e insisto, regra de ouro, garantia de que é sempre verificado o equilíbrio global do elemento. Portanto, passando então para o presente exercício, sabemos que da resolução anterior, na parte 1, resultaram as seguintes reações nos nós, portanto, A, D e E, que estão aqui assinaladas a verde na figura, portanto, uma reação vertical em A de 5 kN, em E, segundo x de 1, de 3 segundo y e de 1 segundo z, digamos assim, com o sentido aqui preconizado. Finalmente, em D, de 5 segundo y negativo e de 3 segundo z também negativo, e, portanto, estas foram as reações que foram obtidas, havendo agora que partir esta estrutura. A primeira decisão, portanto, é relativa à partição dos elementos, portanto, em barras, em elementos, e para que a estrutura em análise, aquilo que se decidiu foi que é composta por 4 elementos, a barra AB, com uma reação em A que se conhece e 6 forças de ligação em B desconhecidas, a barra EB, com 3 reações em E que são conhecidas, a carga que está nela aplicada e 6 forças de ligação em B desconhecidas. Depois, a barra BC, que, uma vez conhecidas e determinadas as forças de ligação de AB e de EB, é possível, portanto, conhecer as forças de ligação em B. E, portanto, ficam por determinar as 6 forças de ligação em C e, finalmente, a barra CD, que terá 6 forças de ligação do lado de C e 2 apoios em B, para além das cargas que nela atuam. Passando então à representação do diagrama de corpo livre da barra AB, a barra AB está sujeita
portanto, a estas forças. No nó A temos apenas uma reação que eu representarei aqui no que se segue a ver tudo quanto são reações de apoio, e tenho as 6 incógnitas, digamos assim, das forças de ligação, que é o esforço axial e o momento torsor em B, o esforço transverso segundo x1 e segundo x2 e os momentos fletores segundo x1 e segundo x2. Portanto, fazendo então o equilíbrio segundo x3, temos que 5 mais NB terá que ser igual a 0, de onde resulta automaticamente que NB vale menos 5 kN, ficando automaticamente conhecida. Procedendo ao equilíbrio de forças segundo x1, não existe qualquer força nem reação na barra, portanto, automaticamente o FBX1 tem que ser igual a 0. O mesmo vai acontecer com a força segundo, com o equilíbrio de forças segundo x2. Concluímos que o FBX2 tem que ser igual a 0 e que, passando aos equilíbrios de momentos, o momento segundo x3 vai ser provocado por forças que existem na barra ou de reações em A, não existindo, o momento, portanto, segundo x3 tem que ser igual a 0, a mesma coisa vai acontecer com o momento segundo x1 e a mesma coisa vai acontecer com o momento segundo x2. De onde se conclui, e depois de estabelecidos os equilíbrios e efetuados os cálculos, procede-se à representação do diagrama de corpo livre da barra com todos os valores obtidos, que, como vemos, é apenas o esforço axial igual a 5, e, portanto, o seu diagrama de corpo livre corresponde apenas a esta solução, e que salta à vista que é uma solução equilibrada, já que apenas temos esforço axial e o esforço axial de 5 num extremo se anula com o esforço axial oposto de 5 no outro extremo. E, portanto, posso dizer que este elemento está em equilíbrio e que, portanto, esta é uma solução equilibrada. Passando agora para o diagrama de corpo livre da barra EB, o que é que se conclui? Vamos proceder da mesma maneira, conhecemos todas as reações no nó E, que eu representei a verde, estou a representar o elemento em planta, e portanto vejo a carga horizontal de 4 kN por metro uniformemente distribuída na barra, e agora vamos proceder aos equilíbrios, aos 6 equilíbrios, por forma a determinar as 6 forças de ligação. E portanto, começando pelo equilíbrio de forças segundo a barra, segundo o eixo X3, eu tenho representado também o referencial local da barra. Passando, portanto, ao somatório de forças segundo x3, concluímos que 1 mais NB tem que ser igual a 0, onde NB é igual a menos 1. Não existem momentos torsores, mas já lá vamos. Portanto, fazendo agora o equilíbrio de forças segundo x1, vemos que, segundo x1, nós temos uma reação de 3 e temos a carga uniformemente distribuída de 4, de onde o FBX1 mais 4 vezes 2 menos 3 tem que ser igual a 0, de onde o FBX1 tem que ser igual a menos 5. Procedendo da mesma forma, segundo x2, vemos que temos uma reação de 1 segundo x2 em E e não temos carga nenhuma e, portanto, será o FBX2 menos 1 igual a 0, de onde o FBX2 será igual a 1 kN. Passando aos momentos, como eu estava há pouco a dizer, o momento segundo o x3, ou seja, o momento torsor, não existe momento torsor em E, não existem cargas que provoquem momento torsor, logo o momento torsor em B tem que ser igual a 0. Passando ao cálculo do momento segundo x1, as forças que contribuem para o momento x1 são as forças segundo x2 e, portanto, será apenas a reação que existe no nó E de 1 kN e, portanto, é MBX1 menos 1 vezes 2 igual a 0, de onde o momento em B valerá 2 kN e, finalmente, o equilíbrio de momentos segundo x2
o que contribui para o momento segundo x2 são as cargas segundo x1 e, portanto, é a reação de 3 e a carga uniformemente distribuída de 4, de onde nós temos que o MBx2 menos 4 vezes 2 vezes 1, que é a resultante e o seu ponto de aplicação, mais 3 vezes 2 tem que ser igual a 0, de onde o MBx2 tem que ser igual a 2 kN. Portanto, passando agora à representação deste elemento com todas as suas reações e com todas as suas forças de ligação e com todos os seus carregamentos, eu tenho o elemento aqui representado, em que representei a verde as reações e a vermelho as forças de ligação e, portanto, concluímos agora, se fizermos uma análise rápida, forças verticais, eu tenho 1, ficam anuladas, forças segundo x1, temos 3, 5, que anulam o 4 vezes 2, 8, e as forças segundo y, ou seja, segundo x2, temos 1 e menos 1 estão eliminadas e, portanto, eu concluo que este elemento está globalmente e totalmente em equilíbrio e logo estou descansado face à sua representação e solução. Passando agora ao diagrama de corpo livre da barra BC, portanto, na extremidade de B, o ponto de partida são a soma das forças de ligação obtidas em B para a barra AB mais as forças de ligação obtidas no nó B da barra EB, adicionadas e tendo cuidado de não cometer erros relativamente à orientação dos eixos, de acordo, de cada uma das barras. Portanto, feita essa adição, estão aqui representadas e esta barra não tem qualquer carregamento, ficando apenas por conhecer as forças de ligação no nó C, que são as 6 forças de ligação. E, portanto, passando ao equilíbrio de forças segundo o eixo da barra, temos que o NC mais 6 tem que ser igual a 0, de onde o NC será igual a menos 6 kN. No que diz respeito ao somatório de forças segundo x1 tem que ser 0 e, portanto, segundo x1 temos apenas uma carga em B de 1 kN, de menos 1 kN, de onde FCx1 menos 1 tem que ser 0, de onde o FCx1 tem que ser 1. E o somatório de forças segundo x2 diz-nos que em B a força é de 5 kN, de onde FCx2 mais 5 tem que ser igual a 0, de onde o FCx2 tem que ser igual a menos 5. Fazendo agora os equilíbrios de momentos, concluímos que o momento torçor em B vale 2, de onde o TC mais 2 tem que ser igual a 0, de onde o TC será menos 2 kN/m. O momento em x1 tem que ser 0, de onde o MCx1 menos 5 vezes 2 tem que ser 0, de onde o MCx1 será igual a 10 kN/m, e finalmente o somatório de mx2 tem que ser 0, de onde a força que contribui para provocar momentos segundo x2 é a força segundo x1 do nó B, e portanto será 1 vezes 2, mais o momento que já existe no nó B de menos 2, e, portanto, temos que o MCx2 menos 2 mais 1 vezes 2 tem que ser 0, de onde o momento em C é também ele igual a 0. E, portanto, passando à representação do elemento BC com todas as forças e momentos atuantes nas extremidades, obtemos um elemento em que é possível e facilmente verificável que todas as forças segundo x estão 0, x1 estão 0, segundo x2 estão 0, segundo x3 estão 0 e que os momentos segundo x1, x2 e x3 estão coerentes com os valores apresentados, ou seja, é um elemento em equilíbrio. A finalizar, claro que o diagrama de corpo livre da barra CD é, aqui neste caso, simplificado. Porquê? Porque as forças em C da barra CD são as obtidas da barra BC, que acabámos de calcular. Obviamente, tendo em atenção a diferença dos eixos adotados para as barras, e que as forças em D são as reações que já calculámos no início do problema, na parte 1, resultando então que temos do lado do nó C estas 5 forças generalizadas, eu digo forças generalizadas porque são 3 forças e 2 momentos, e do lado do nó C temos a carga
de 1 kN, da ação de 1 kN, e as duas reações de 5 e de 3, respectivamente, a atuar em D. E, portanto, para este elemento, é fácil de verificar que o equilíbrio segundo x1, x2 e x3 está garantido. Basta, digamos assim, com cuidado fazer esta verificação e, portanto, estando o elemento em equilíbrio, eu sei que este diagrama de corpo livre está bem representado e fico, digamos assim, com as ferramentas bem calculadas para passar à parte 3, que será depois a representação dos diagramas de esforços das barras. E, portanto, neste módulo, procedeu-se ao cálculo dos diagramas de corpo livre das barras em que a estrutura foi decomposta, as barras AB, EB, BC e CD, e, sendo conhecidas as reações e os carregamentos das barras, a determinação das forças de ligação resultou sempre possível, recorrendo naturalmente às equações de equilíbrio de forças e de momentos nas extremidades. Importa, após o cálculo, e é isso que eu insisto e que dou sempre muita importância, à verificação do equilíbrio da solução obtida. Na parte 3, procede-se à apresentação dos diagramas de esforços das barras desta mesma estrutura.